que órgão? Como foi? Foi um câncer no útero, um glacel de células vítreas. O nome é esse, Glacel? Isso, glacel, que era um tipo, na época, raro, hoje não mais, né? Então, e naquela época eu fui mutilada, onde eu perdi o útero, ovário, trompas e gânglios, parte da vagina, né? E, inclusive, o médico até pediu, na época eu tinha plano de saúde que eu trabalhava, e o médico falou que podia fazer in vitro, né? Congelar. E aí eu não Que aceitei. é congelar os óvulos. Isso. Eu não aceitei porque naquela época Deus tinha ministrado na minha alma, naquela época, que Ele tinha me dado a oportunidade. E eu tirei essa oportunidade. Fui eu e eu me coloquei naquela situação. Então eu já tinha um entendimento de que era eu passando num processo que eu me coloquei. E eu não quis, eu recusei. Eu disse: não, não quero. Se Deus quiser me dar, Ele vai fazer como Ele fez na Bíblia, com mulheres que eram estéreis e ele concedeu. E ele vai fazer o sobrenatural da forma que ele quer. Ô, Carla, quer dizer então que você não nem pensou em fazer diferente. Você já dizia, já decretava que você não ia ter filho. Então, ao engravidar, a mente já estava condicionada que tinha que interromper aquilo e pronto. Já estava cauterizada porque as palavras, elas, né, se tornaram realidade ali. A neurociência prova isso. Que Isso. as palavras moldam o cérebro. Quer dizer, bate com a Bíblia. No subconsciente ali guardado. Por isso que hoje é tão perigoso, né? Conhecendo a palavra hoje, estando onde, né, Deus me trouxe. Sim. Hoje eu tenho consciência do quão é importante a gente ter cuidado com as palavras. Né? Porque hoje eu vejo que reverberou de fato, né, tudo aquilo que eu disse. Eu me lembro, não Augusto, só o que você falou, mas que o que seus pais falaram. Seus pais falaram assim, algo muito pesado. E o sofrimento foi atenuando, e você começou também com as mesmas práticas. Sim, as sim. mesmas falas. E aí o câncer que você teve tirou esses órgãos. Sim. E esse câncer foi para outros órgãos ou não? Aí foi... Não. Para honra e glória do Senhor, não fiz químio, não fiz rádio, só mesmo uma cirurgia, né, de grande porte. Que os médicos disseram que não adiantava fazer a químio ou a rádio, teria que realmente tirar. Isso, porque já tinha irradiado para várias partes, né? Por isso que tirou parte da vagina, teve que tirar também, preservar um dos ovários, né? E ele mudar a parte da bexiga para poder colocar esse ovário, preservar, para não menopausar, para não causar outras consequências, mas assim mesmo eu fui acometido numa menopausa precoce. Isso foi no ano? No ano de 2011, 5 de agosto de 2011. 2011. Foi nesse contexto que você chegou aqui na igreja? Em que situação foi que você chegou aqui na igreja? Eu cheguei aqui na igreja em 2021. 10 anos depois. 10 anos depois. Em que situação? Eu fui, nesses longos anos aí, Deus veio me preparando, me capacitando, forjando o meu caráter, né? Trazendo a uma intimidade, coisa que, na verdade, eu não conhecia Jesus de fato. Eu conhecia de ouvir, eu não conhecia de experimentar o Deus todo. Isso é forte, viu? Mesmo passando algo assim que pouco suporta, que foi o câncer. Mesmo passando a situação, você ainda não tinha conhecido verdadeiramente. Não, Deus estava ali me treinando, me capacitando dentro desses processos. Porque eu ainda não era de fato cristã, eu ainda de fato não era filha. Não era e não me sentia como tal. Então Deus, ele foi me trazendo para essa realidade, né? E eu era Jonas Fujona. Eu tinha um chamado, Deus falava, mas eu não queria assumir, eu tinha medo. Então eu fugia demais. Então, quando foi em 2021, Deus aí me pegou de jeito e aí ele me levou para um AVC isquêmico, né, onde Deus me mostrou uma situação ali no mundo espiritual, onde ele disse claramente para mim, né, e ele me ministrou louvores, inclusive, que foi Sai da Caverna, nunca esqueço, que Deus ministrava na minha alma, né? Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Assim, Forte. Deus permite
mas não desampara. Não desampara. Nossa, é forte. Ele permite que a situação venha, porque talvez você já não esperava nunca mais passar em termos de enfermidade. Você foi levando a vida. E a questão do câncer não proliferou, não foi para outros órgãos. Você continuou viva, com saúde e tal. E de repente, um AVC. Um AVC. E nesta hora o chão desabou, não é isso? Sim, quer dizer, sim e não, porque eu sabia que era ainda da desobediência por não atender o chamado dele. Porque, como eu falei outrora, né, eu vivia fugindo do chamado de Deus. Mas nesse momento você tem um encontro assim, tipo assim, eu não esperava que isso me acometesse de novo, algo tão grave. Então, Isso. AVC é uma doença Sim, grave. E aí você veio para a igreja quanto tempo depois desse episódio? Você veio com sequela? Teve sequela? Sim, eu vim, eu continuava na igreja, só que não do jeito que Deus queria que eu ficasse e permanecesse na igreja, né? Então eu ficava, de vez em quando eu saía e abandonava, né, os princípios e os preceitos do Senhor. E aí foi por isso que eu entendo que Deus me levou a uma coisa mais séria como um AVC. Para que eu pudesse, né, de fato, eu entender o que ele tinha para mim. E aí, quando... Então você entra aqui na Igreja Aliança com este AVC? Com esse AVC em 2021. 2021. Depois de quantos dias, assim, de ser acometida do AVC? Eu passei um bom tempo em casa me recuperando, porque eu não andava, né? Eu não conseguia andar. E aí, quando eu comecei a andar, me segurando nas paredes, tá? Aí eu comecei a sentir um desejo muito grande no coração para vir congregar, porque eu estava sem congregar e estava queimando, ardendo na minha alma. Eu li a palavra em casa, ouvi o louvor, mas não era igual. E aí eu pedi a minha sobrinha, falei com ela para que me levasse na igreja. Minha sobrinha, eu já tinha visitado aqui, já vinha aqui, minha irmã já foi daqui, ela já foi daqui. Então ela pegou e disse que vinha comigo. E aí eu vim tateando pelos muros, nos cantos do muro, devagarinho parando, que eu não tinha força para andar, então eu tinha que vir parando, né, para suportar chegar até aqui. E nesse dia foi um dia marcado em Deus. Eu creio que foi um dia marcado em Deus, como tudo na vida é marcado por Deus. De fato. E aí, nesse dia, eu me lembro que o Senhor era um propósito também de uma terça-feira. O Senhor estava pregando. E aí, quando o Senhor estava pregando, o Senhor disse, nitidamente, claramente, eu ouvi o Senhor dizer: alguém aqui veio buscar uma cura. E Deus manda dizer que hoje Ele está decretando uma cura na tua vida. E ali eu tomei posse. Eu peguei, tomei posse. Eu disse, essa cura é minha, Senhor. Eu recebo, eu tomo posse. E ali o Espírito Santo me tomou. Me tomou em línguas. E aí eu comecei, né, a ser ministrada pelo poder do Senhor, né? E ali Ele foi me curando. E aí eu senti uma mão atrás de mim, nas costas. E eu sentia algo queimando aqui nas minhas costas, sabe? E eu sentia algo sobrenatural. Ninguém lhe tocava? Não. Eu sentia a mão em mim, tocando em mim. Eu sentia que era Jesus me tocando. Não era um pastor, um obreiro? Não. E aí eu senti o sobrenatural de Deus ali. E aí eu fiquei horas ali, né? E eu perdi a noção do tempo. Quando Deus, né, me fez voltar, recobrar ali, né, e voltar o ambiente, o Senhor já tinha parado de orar, as pessoas já estavam saindo e tinha poucas pessoas na igreja. E aí eu olhei para minha sobrinha e comecei a falar: glória a Deus, aleluia, Dezinha, eu fui curada. E aí eu comecei a glorificar a Deus de uma forma assim sobrenatural. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu sempre falava com a minha fisioterapeuta, Tamile. Eu dizia: Tamile, eu vou calçar aquele sapato ali alto, ó. Você tá vendo meus sapatos ali? Você vai ver, eu vou chegar aqui calçada com ele, você vai ver, Deus vai fazer o sobrenatural. Dizia a ela direto, durante falava.
num tratamento, eu sempre falava, e ela dizia, poxa, você tem uma fé. Eu digo, vou, Deus é Deus, eu sei que eu vou. Você já volta para casa andando melhor ou... Já volto para casa andando melhor, e quando eu chego em casa, eu corri a escada, subi e desci, gritando, e falando, glória a Deus, glória a Deus. Subi a escada correndo, gritando, glória a Deus, glória a Deus, eu fui curada. Nada. Ninguém entendia nada, os vizinhos saíram, porque eu comecei a gritar tão alto que os vizinhos saíam para olhar. Nossa. E aí minha sobrinha ficou também sem entender nada na hora, mas aí depois ela também entendeu que era o ver de Deus. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso, que Deus lindo. Perfeito. Então, e essa fisioterapeuta, quando viu isso? Não, ela não, no dia ela não viu, né? Mas no dia seguinte, quando ela foi para fazer a fisioterapia, aí eu falei, Tamília, eu tenho uma surpresa para tu. Aí ela, o quê? Aí eu peguei, calcei o sapato, falei, eu estou curada. Aí ela falou, meu Deus, que bom, e me abraçou. Você dizia para ela como um desafio, eu vou calçar os sapatos. E calcei. Que não conseguia. Não conseguia, eu não andava direito, eu não conseguia me sustentar, eu não ficava com o tronco, eu ficava caindo e não tinha força para ficar de pé. Aqui nessa câmera aqui do meio, nós vamos pedir a técnica aqui para mostrar. Tem aqui todos os exames dela, o antes e o depois. Talvez você aí de casa não acompanhe, não consiga ler direito, mas tem todos os exames. Esse aqui, relatório médico, quando... Aqui não dá para a gente ler direito assim, mas ali foi dos tumores. Tumores retroperitonocais, acho que é isso, malignos, unilaterais. Então tem aqui a data, 2019. Aqui também já o relatório médico com avaliação com mastologista. Também lá com indicativo, marcadores de CA. Aqui já é um outro exame. Que aí eu acho que é o que deu o diagnóstico do Glacel, né? De CA células de útero, vítricas. Tá dando para ver ali. O material do útero e o CA de útero. Isso, olha lá, o carcinoma, né? Glacel, tá vendo? Células vítreas, tá vendo? Ali que foi o nome na época da doença. Inclusive, nessa época, quando eu pesquisei Glacel-carcinoma. Isso, de células vítreas. Aí, nessa época, quando eu pesquisei, eles disseram que só tinha 3 casos no mundo desse tipo de célula. Aí, o médico, o Dr. Ramiro, inclusive, ele até me acompanha até hoje, ele disse que, naquela época, a minha própria célula, ela se mutou. Ela se mutou, se transformou em maligna. Em uma raridade, que era uma raridade. E aí ele falou que naquela época só havia 3 casos no mundo com uma situação como aquela. Normalmente esses médicos, eles acompanham a vida inteira. Sim, se torna amigos. Se torna amigos, até porque Verdade. Assim, a questão de saber o que aconteceu, né? Com aquele paciente que normalmente a previsão é a morte. Em alguns casos, sim. Alguns casos. Corpo lúteo com hemorragia central, fólicos cistificados, ausência de malignidade. Aqui já foi depois. Isso foi em 2019, quando eu passei por uma nova cirurgia que deu essa tumoração, e aí tive que ser internada às pressas, e o mesmo médico que me acompanhava há anos atrás, né, ele mesmo que fez a cirurgia também com a equipe, e para honra e glória do Senhor, aí testificou o poder de Deus mais uma vez, né, e eu sendo curada. Que não houve Deus, malignidade. E também tem os exames do AVC. Sim. Olha só, pronto. Eu não sei se a técnica dá para aproximar mais para que as pessoas em casa leiam, eu não sei. Isso. Tem como baixar um pouco? Porque isso aqui fala paciente em cadeira de rodas. Sim. Por AVC em novembro de 2021. Carla Silvânia de Araújo Santana. Dores difusas, irritabilidade, esquecimentos, TAG, SD, pânico e depressão, não dorme, parestesias, espasmos tônico-crônicos. Quantos remédios você tomou nessa época aí? Muitos remédios.
E eu fui diagnosticada com outras coisas também, como fibromialgia, espondilite. Tudo de vez. Hérnia. Fui tendo outros problemas, porque, infelizmente, né, as medicações também vai causando outros problemas também. Esse exame aqui é quando tem até a clínica em cardio, foi quando você chegou aqui na igreja, aqui, esse caso. Isso. Olha só. Ali diz as medicações. Você que está nos acompanhando, olha, não sei se você está dando para ler aí de casa ou do seu trabalho, onde você esteja, tá? Olha só. Acompanhada com neuro, psiquiatra, psicóloga, cardio, endócrino. E especialista em coluna. Especialista em coluna. E tem os medicamentos. Tem. Amitril, 75 miligramas. Reconter, 10 miligramas. Tramadol, 100 miligramas. Simvastatina, 40 miligramas. Simvastatina. Tatina, né? AS, 100 miligramas. Pregabalina, 75 miligramas. Dulotextina, 30 miligramas. Os nomes são muito bonitos, né? Mas... terríveis. Deus do céu. Deus do céu. E não, mantém aquele ali, porque esse aqui, ó, esse aqui tá dando para ler. Ainda fazia acupuntura ventosa, miofacial, liberação, hidroterapia, físio, meditação, tudo de vez. Solicito afastamento das suas atividades laborais por tempo indeterminado. Doutora Andréa Pera Tomé, reumatologia. Jesus do céu, 8 de agosto de 2022. Aí você chegou aqui nesse contexto. Cheguei nesse contexto onde eu não levantava, eu não ficava de pé, não tinha força, né, e com crises. Mas crendo no Deus Todo-Poderoso, o qual eu servia, e que eu tinha entendimento agora que eu estava experimentando do poder de Deus de verdade, de fato. Que até então eu já tinha experimentado, mas não tinha consciência. Então aí eu verdadeiramente vi que Deus ali agora eu tinha que, porque ele já tinha falado comigo, que era a única chance que ele estava me dando ali, né? E em 2023 ele falou muito claramente, é a última chance. Se você não fazer o que eu quero que você faça, e se posicionar e se colocar naquilo que eu quero que você faça, você não ficará mais nessa terra. E aí, entre não obedecer e obedecer, eu me posicionei e obedeci. Aí foi se libertando dessas medicações aos poucos? Fui, sim, me libertando, né? E, para a honra e glória do Senhor, hoje eu me sinto uma pessoa, assim, totalmente curada para o que eu era, né? E eu digo assim, Senhor, como Tu és lindo, Pai. E eu quero dizer a vocês que estão aí ouvindo, que a gente precisa se posicionar em Deus. A gente não pode fugir do que Deus tem para nós. E toda a cura, seja emocional, seja a cura espiritual, seja a cura física, não vem de homens, vem de Deus. Os homens na terra, não desmerecendo, todos eles são profissionais que a gente tem que sim buscar, claro, porque Deus deixaram eles, né, e toda a ciência e toda a sabedoria humana, mas a cura só vem de Deus, a cura literalmente só vem de Deus. E mais uma coisa que eu quero dizer também, que a gente não deve procurar barganhar com Deus de maneira alguma, porque Deus fazendo ou não fazendo, ele vai continuar sendo Deus, e a gente tem que adorá-lo pelo que ele de fato é em nossas vidas, mesmo que ele nos dê um decreto de morte, mas a gente tem que saber que esse decreto é para a vida nele. Nossa. E é isso que hoje eu tenho na minha alma, que qualquer que seja o decreto em Deus hoje, que ele disser hoje para a minha vida, eu tenho a certeza e a consciência de que esse decreto é para a honra e glória dele. É o que você falou muito forte, a gente tem que adorar a Deus porque ele é Deus. Com certeza. Sendo Deus e Deus e Deus e acabou. Então, assim, quem precisa dele somos nós. Verdade. Então fechou a questão, né? Muitas pessoas têm essa situação como
tipo assim, um Deus punitivo. Ah, se eu não o seguir, se eu não estiver na igreja. Não, é por amor. Porque todas as enfermidades e a situação que você se encontrava foi algo assim, extremamente espiritual. Sim. E familiar. Sim. Algo que poucas famílias suportariam viver o que sua família, o que você suportou. Uma família em guerra. A casa era uma guerra. Xingamentos, brigas, confusões, palavras, gritos. Isso agora, tem muitas famílias assim agora, no momento, no Brasil, no planeta. Verdade. Em todo lugar. Isso começou, a gente observa que lá em Gênesis, o primeiro homicídio foram 2 irmãos. O diabo, ele odeia tanto família, que o primeiro homicídio foi entre 2 irmãos. Depois, lá na família de José, aconteceu coisas terríveis, onde todos os irmãos se voltam contra ele. O vendem, porque um disse, não tira a vida de José, não. O Rubem, não mata nosso irmão, não. E aí vende ele. Então, assim, problema familiar muito grave. As guerras que existem no planeta, nas nações, nas esquinas, começam dentro de casa. Então, o problema familiar é algo totalmente atual. Dentro de casa. E sempre vai ser. É uma realidade de toda a vida. E as famílias, elas, no geral, no contexto geral, né, elas têm que se atentar Jesus está voltando, né? E hoje não há mais tempo de ficarmos dispersos, né? Principalmente os pais, né, ter um olhar voltado para Cristo, para poder saber lidar com as palavras para com seus filhos, seja, né, em que contexto for, porque palavras geram vida. E eu sou testemunho disso. Gerou vida e veio perpetuando por um bom tempo. Mas a palavra de Deus também vai nos dizer, né, que ele quebra, as maldições ele pode chegar até a 4ª, mas ele quebra até 1000 gerações. E eu creio, bispo, pastora Marivone, que o Senhor já quebrou essa maldição na minha vida, na vida da minha família, e não vai se perpetuar mais em nome do Senhor Jesus. Eu imagino que você hoje tem uma linguagem bem à luz da palavra. Você tem uma linguagem de fé, imagino que com tudo que você viveu e com esse reconhecimento que você tem do peso de palavra, acho que no seu dia a dia você tem o hábito de ter uma linguagem bem para frente, né? Sim, porque o Senhor me ensinou, né? A gente aprende com Deus. Isso, a palavra de Deus é a única forma de nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona, né? De maldição, de palavras do adversário. Aí aprendeu com Deus. Aprendi com o Senhor. Houve uma outra cura, não foi isso? Sim. O câncer de mama? Sim, não foi bem um câncer, bispo. Fui diagnosticada com um BIRADS 4, né? E aí a médica disse que como eu tinha feito um mapeamento oncogenético, e o médico disse que eu tinha uma predisposição maligna, né? Na mama. E aí fez esse exame, deu, e aí os médicos começaram a ficar investigando e pedindo para repetir várias vezes. E aí, para a honra e glória do Senhor, eu sempre crendo no Deus, né, Todo-Poderoso, de que, como eu já tinha dito, né, que eu não aceitava mais enfermidade nenhuma. É uma outra coisa bem importante para pontuar. Não aceite enfermidade, não aceite um diagnóstico, um decreto na sua vida negativo, não aceitem. Creia que Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode todas as coisas, que a gente pode, de fato, né, ser curado por Deus. E quando eles disseram que eu tinha, eu disse, eu não aceito, porque lá atrás Deus já tinha me dito que não ia ter mais enfermidade nenhuma e que eu não ia passar por mais nada. E então eu comecei a decretar isso na minha vida e dizer que eu não aceitava mais. Augusto, esse tema me faz lembrar muito algo que a gente viveu quando a gente estava começando a namorar. Não sei se você se recorda. Você dizia assim, em mesas de bar, no dia que eu atropelar eu fujo. Quer dizer, aí eu não sei assim, a probabilidade, né, estatisticamente falando, que existe em torno de cada ser humano
cada motorista vinha a realmente atropelar alguém. Mas ele dizia assim, você dizia, no dia que, não era assim, se eu atropelar, não. Era, no dia que eu atropelar alguém, eu fujo. E aconteceu literalmente automático, como ela falou que aconteceu. Automático, porque eu tinha uns vizinhos, que esses vizinhos, alguém desses vizinhos, não lembro se era o filho, o neto, atropelou uma senhora no meio da avenida, não estava errado, e essa senhora morreu. Ficou um tempo no hospital. Ocorreu que ele parou, deu socorro, a mulher foi internada, veio a falecer. A família passou uns 60 dias que perdeu a senhora, ameaçando toda essa família. Essa família era minha vizinha, uma família vizinha. Você acompanhou, não é? Acompanhei. Então eu ficava o tempo todo dizendo aquilo. Se eu atropelar alguém, eu não vou dar socorro. Você não dizia assim, não. Eu me lembro que você dizia assim, quando eu atropelar alguém... Era desse jeito? Aí, eu fujo. Porque assim, você talvez mais consciente ouvia dessa forma. Consciente, vírgula, né? Que naquele tempo a gente, nem eu nem você tinha juízo. Mas, verdade. Mas na verdade, em mesa de bar... Não tinha juízo, mas assim, eu acho que naquela mesa de bar você tinha tomado talvez um copo de cerveja, já tinha tomado um engradado inteiro. Então, por isso que eu falava então, desse assim, jeito. Agora, peso de palavra. O cérebro ali já condicionado a realmente não ter, nem pensar, só fugir. E, por outro lado, o reino espiritual pega aquilo para fazer acontecer mesmo. Aconteceu essa coisa... Foi incrível como aconteceu. Fresquinho, tá fresquinho aqui o que eu vou contar a vocês. Eu vou, inclusive, gravar um vídeo amanhã. Então, aconteceu dessa mesma forma, cara. Olha só aqui. Diga. Esse cantor americano que morreu domingo no Rio de Janeiro, os 2 helicópteros que bateram. Tinha um youtuber, tinha um cantor, tinha uma pessoa da Argentina, tal. Sei que do outro helicóptero só tinha um piloto. E o outro, um piloto e mais 3 passageiros. Aí esse cantor americano, olha, eu vi isso hoje e vou gravar um vídeo amanhã. Ele fez o último vídeo dele, ele só fazia vídeos, chama clips musicais, com pessoas sem cabeça, sem braço, com morte, com cemitério, com enterro, essas coisas. Só que o último vídeo dele ele fez no meio de 2 helicópteros. Um helicóptero aqui, o outro aqui, ele fazendo assim. E fez com um avião, depois com um helicóptero. Sério isso? 2 helicópteros. O último vídeo que ele fez. E ele só falava de morte nas letras da música, nos vídeos. Vem para o Rio de Janeiro, 2 helicópteros batem. Que não é algo comum. Não. Verdade. Não é algo totalmente incomum. Porque os aviões, a velocidade é muito forte. Assim, o espaço aéreo é assim já determinado, tal. Vários aviões já bateram, até aqueles aviões que fazem acrobacia, bate um no outro, tal. Mas helicóptero nunca vi, 2 helicópteros se baterem. E esse comum, né? no ar se bater e o cara dentro. Um cara que só falava de morte, e grava um vídeo entre 2 helicópteros. Os helicópteros no chão, ele gravando assim o vídeo. Recentemente. E vem e morre em 2 helicópteros. Então, assim, num acidente de helicóptero. O poder da palavra é muito forte. Eu me recordo você isso. se posiciona com Deus. E aí sua vida começa a primeira coisa, a paz, o dormir, muitos remédios que você tomava, passou tudo, acabou tudo. E você hoje serve na igreja, né? Você serve aqui na igreja. Hoje eu tenho uma paz que excede todo entendimento, como Deus, né, diz que dá, e Ele dá de fato e de verdade. Nada mais é abalável quando a gente está com Ele, né? Porque a gente tem a certeza em quem está. E com relação a dormir, foi uma das primeiras coisas que quando eu clamava a Deus, com relação às medicações, foi o que Ele primeiro fez. Porque Ele me deu um sono perfeito, como até hoje. Então, assim, eu brinco sempre, que eu chego em casa e digo, não, hoje eu quero dormir, que eu estou hiper, ultra, mega cansada. Aí tomo um banho, deito e durmo.
Então, assim, Deus é perfeito Porque em quem tudo. não dorme testifica que é um tormento. É. A Mas insônia é é um tormento. que eu já tive muita Ver a insônia. noite passar em claro. Já. E Quem não vive passa, isso é um não tormento. passa. Não é. passa, né? Não passa porque é terrível, as horas não passam. E quando Deus nos liberta disso, é a coisa mais perfeita Então hoje do você mundo. deita, acorda para orar, deita de novo, Deito de novo. nem interrompendo o sono, a insônia Glória passa a Deus, perto. viu? Né? Não passa Meu perto. Deus, que bênção, viu? Só A o Senhor cura da mesmo. insônia, isso é tremendo. Então, hoje você serve qual ministério aqui na Igreja Aliança? Hoje eu tô de obreira, né? Aí tem a Casa da Criança e o Ministério de Libras. Tudo, 3 coisas, sério? É. E dá conta de tudo? Deus me sustenta e me fortalece, porque é Ele, não é eu, não é sobre mim, é sobre Ele. Porque se eu dissesse que era sobre mim, nada é sobre mim, é tudo sobre Ele. Vira um estilo de vida, né? Servir a Deus. Isso. É. E quando a gente não faz, a gente sente falta. Quando a gente não faz, algo está faltando. É. Porque verdadeiramente Ele nos dá tudo que a gente precisa. A igreja que você chegou da sua casa, você mora próximo, né? Moro sim. Aí você, da sua casa até a igreja, você foi trazida por uma pessoa e ainda veio tateando as paredes. Segurando nas Isso. paredes. E parando Que toda cena, hora. viu? É. Meu Deus. Parando porque eu não aguentava chegar, não aguentava andar. Então eu tinha que parar toda hora porque a perna ficava, eu não tinha firmeza, né? Então ela desequilibrava. E aí se eu não parasse eu caía. E aí para me levantar era mais complicado. Mas aí, com a perseverança, crendo no Todo-Poderoso, que Ele que nos fortalece, Ele que nos dá vitória, Ele que nos mantém de pé, né? E eu vinha com essa fé genuína, e aí Ele, né, me deu a capacidade de estar e de chegar e de, né, contemplar as maravilhas dEle. Agora, tem pessoas que têm uma notícia de uma enfermidade, de uma doença, e essas pessoas às vezes se escondem, têm vergonha de ir na rua. No caso, você veio para um lugar público, uma igreja. Bem curioso essa parte. E a gente observa que as pessoas às vezes já usam cadeira de roda, já ficam no seu quarto, já ficam em sua casa, não quer sair, não quer ir em lugar nenhum, não quer que ninguém veja. Essa atitude não é atitude em relação à doença, em relação ao que a pessoa não quer ser visto. Eu não quero ser visto. Não foi a doença que fez ela se esconder. A doença tirou o poder de andar, o poder das pernas, a força física, mas não dizer, tá escrito que quem tem essa doença tem que ficar em casa, tem que ficar escondido. Isso não existe. E ela teve depressão, porque pelo exame Tive, aí... sim. Mas normalmente as pessoas fazem isso. E você foi impulsionada ao contrário, né? Eu vou me mostrar, todos vão me ver, eu vou para a igreja, porque eu vou ser curado. Cansou de sofrer, não foi? Foi porque pra Deus cima. purinho, gente, porque mesmo na época eu estava sem dente, eu tenho perda óssea grau 5, eu estava sem dente na época. Isso é o quê? Eu tinha uma perda óssea, eu tenho uma perda óssea generalizada. Grau 5. Grau 5. Isso fez com que os dentes... Nos dentes mesmo. Sim. E aí eu perdi dentes. Na época eu vinha congregar bem magra, sem dente, e eu louvava, e eu glorificava, e eu simplesmente me derramava na presença. Porque não é sobre homens, é sobre Deus. Tu sabe que eu não lembro de nada disso, eu não lembro. Eu lembro você hoje assim como você está. Eu vejo que isso é uma decisão pessoal de parar de sofrer, literalmente. Isso. Porque você teve um quadro de depressão e chegou uma hora, partiu para cima do jeito que estava. Isso. Tateando, sem dente e tudo mais. Cansou de sofrer. Cansei. 90% das pessoas tomam essa atitude de se esconder. Eu não quero que ninguém me veja doente, eu não quero que ninguém me veja sem dente, eu não quero que ninguém me veja na cadeira de rodas. Todo mundo me conhecia, eu forte, bonito, caminhando, andando, dançando, pulando, jogando futebol. Eu não quero que ninguém me veja assim. É uma reação que a pessoa normalmente ela começa a ficar dentro de casa, dentro do quarto e não quer sair. Eu passei um período desse. Mas aí eu volto a dizer novamente, tudo é sobre Deus.
E aí, quando eu me posicionei em Deus e que eu comecei a querer receber de Deus aquilo que Ele tinha para mim e que Ele ia derramar para mim, a certeza de que eu iria contemplar tudo que Ele tinha para mim, então eu simplesmente disse, eu não aceito nada menos do que Ele tem para mim. Então eu comecei a me olhar e ver que eu era escolhida dele, que eu sou filha herdeira dele e que eu poderia sim aceitar aquele momento que foi um momento que Deus permitiu na minha vida para algo maior que Ele tinha, né? Então eu não mais me via como uma pessoa incapaz, uma pessoa que não tinha mais controle sobre as emoções. Então eu comecei a crer no Deus Todo-Poderoso de que Ele podia fazer a transformação e que havia um tempo para isso. Não foi um dia, não foi 2 meses, não foi 3, levou um bom tempo para isso tudo acontecer, né? De fato, mas eu nunca perdi a esperança, nunca perdi o brilho, a alegria, mesmo sem o dente, mesmo magra, mesmo puxando da perna, mesmo sem poder andar direito, sempre perseverando e crendo no poder dele, que ele iria fazer e que eu só tinha que esperar nele para que tudo acontecesse. E ter uma atitude, né? Eu vejo assim, que nesse exato momento tem pessoas assim. Tem gente dentro de um quarto, deitado numa cama, sem coragem de sair, talvez por questões semelhantes à sua, né? Atribuindo a sua fragilidade física ou até a sua aparência. Algumas pessoas estão nesse estado depressivo e pensa que é tudo que ela tem para viver aquilo ali. Ela não consegue enxergar o dia de amanhã. E ela vai ficando e o tempo vai passando. E quanto mais o tempo passa, mais a depressão aumenta, porque a pessoa olha para si e a frustração chega, né? Ela faz o balanço da vida dela mesma. Então, a gente vê que Deus, ele tem sempre mais para o ser humano. Sim, verdade. A gente é que não consegue enxergar. Muitas vezes o inimigo cega, mas Deus tem sempre mais. E quando a gente vê alguém como esse caso seu e muitos outros, que a pessoa cansa de sofrer, enjoa de ficar ali limitado, sabendo que está dando para trás ou a vida parou ali, quando ela resolve se mover na direção de Deus, na direção de um milagre, são essas pessoas que vivem milagre, não é, Augusta? São essas pessoas as maiores e melhores candidatas a viver milagre. E a gente tem que entender outra coisa bem importante, que tudo começa na mente. Né? Tudo vai começar na mente, né? E a gente tem que entender que se a gente coloca algo na mente e a gente deixa isso penetrar, a gente paralisa. Por isso, né? Que o alvo maior do inimigo é a mente, né, Augusto? É a mente, verdade. Antes de ser o pé, a perna. Com toda certeza. É a mente, porque tudo sai daí, né? Tudo nasce aí. O trauma, a vitória, o posicionamento. Ou falta dele. Eu vejo que o posicionamento é o próprio Deus lançando a pessoa a se posicionar. É como se você, ainda que na mente esteja assim, nada vai dar certo, minha vida acabou, mas o Senhor vem, dá aquele impulsionamento, a gente se lança naquela fé. Isso. Não adianta saber a Bíblia toda se você não tem esses impulsos de Deus dizer, vá, é hoje, é agora, vá. Algo assim que parece que é loucura para todos que estão perto, mas para você não é. Eu gosto muito daquele versículo, não me lembro aqui agora onde fica, que fala assim, que Deus usou o profeta e disse assim, eu sou quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Uhum. Algumas versões dizem, eu sou que sei o que penso para vós. Aí no versículo ele mesmo completa. O próprio Deus falando, eu penso e tenho um pensamento a seu respeito. Exatamente. E ainda completa dizendo, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, a pessoa está achando ali que a vida acabou, agora tem gente assim. Ou dentro de um hospital, ou dentro de casa. Humano que é um pensamento hipernatural. A pessoa está aqui agora, teve uma fome. Então, pensou em comer, ela vai e come. Então é um pensamento 100% humano. Mas tem o pensamento
influenciado por demônios e o pensamento influenciado por Deus. Então Deus, ele pensa a nosso respeito e por intermédio do Espírito Santo, ele traz esse pensamento à nossa mente. Sim. Algo de construção, algo de bom. Como o inimigo também, ele fala ali, você é feio, você tá isso, você tá aquilo, você não presta para nada, usando a própria voz da pessoa. A própria voz da pessoa. A pessoa ouve com a sua voz. Então ela tem como se fosse a primeira pessoa. O diabo não diz assim, ei Augusto, você tá gordo, ei Augusto, você tá feio. Ah, tô nada, rapaz, quem é você para dizer que eu tô? Não, ele fala usando a voz da pessoa. Eu estou feio, eu estou gordo, eu estou assim. E aí, a pessoa que não conhece a Bíblia já assimilou, já comprou a ideia, já pegou a ideia. E aí é onde entra o cuidado, né, de você saber a que voz ouvir, né? E você ter esse discernimento em Deus. Quando você ora, limpa a mente Isso. daquela tempestade, aquela coisa infernal, e você começa a organizar os seus pensamentos que de uma forma natural, e aquilo ali é a tendência a dar certo. Verdade. E a gente sabe que o inimigo, ele não tá para brincadeira, né? Não. E ele vai usar de todas as maneiras estratégia para nos destruir. Algumas coisas extremas, como, por exemplo, a pessoa chegar ao ponto de tirar a sua própria vida e ela não vê uma outra saída, uma outra coisa. A solução para mim só existe essa, tirar a vida. E vai e tira. E também uma pessoa um homem, que isso assim, é o fim do fim. Um homem abusar da sua própria filha. Criança. É assim, não tem nem como calcular isso. Tantas mulheres que existem aí querendo... É o mundo espiritual, né? O mundo espiritual de fato e de verdade, tanto do bem como do mal. O primeiro agindo, convencimento, né? Foi convencer esse homem dele sentir prazer por uma bebê dele próprio. E o segundo convencimento é ele ir e fazer. Como eu conheço situações de que o inimigo manifestou nele e disse que lutou muito para que aquilo acontecesse, esperando a oportunidade da esposa não estar em casa para ele ir tocar naquela criança. É o que desceu pro coração, né? Quando desce pro coração, na verdade, Satanás, ele coloca, né? Coloca ali joga o dardo dele, né, inflamado, joga ali a seta e aquela pessoa, na verdade, ela deixa aquilo, né, amadurecer e vai e comete o ato, né? Como muitas vezes já passou coisas na minha cabeça de Satanás colocar, né? Quando eu passei no período mesmo da síndrome do pânico e tudo, de me jogar na frente de um carro, de não querer mais viver, de me matar. Passou muitos pensamentos e ali eu comecei a guerrear com as armas do Pai. E eu comecei a decretar, entendeu? Que Satanás não tinha poder sobre a minha mente, sobre a minha vida, sobre a minha casa, e que eu não iria jamais ceder, porque eu sabia o Deus que eu estava servindo, eu sabia que Deus estava pelejando, né? E guerreando pela minha vida. E, para honra e glória do Senhor, né? Eu vencia, né? Através do poder de Deus. Então, muitas pessoas, né, que passam por essa situação e que deixam isso, né, vir de fato acontecer na vida delas, porque verdadeiramente não guerreou com as armas, né, necessárias em Cristo Jesus e não se posicionou em Cristo Carla, Jesus. Mas né? cabe uma Nós pergunta. estamos também assim, com uma audiência, e você que quiser fazer perguntas, nós estamos aqui abertos a perguntas, já estamos quase no final, mas você pode fazer perguntas aí. A Carla Silvânia, que está aqui, curada de câncer, curada de AVC, que a levou à cadeira de roda, outra situação, um câncer de mama, parecido com câncer de mama, e temos aqui todos os exames. Se você quiser fazer pergunta para ela ou para mim, a pastora, você pode fazer. Ô, Carla, de tudo que você falou, a gente já fez um apanhado de tudo que você viveu. Me diga qual foi o momento que você pode dizer que foi seu fundo do poço?
independente do que Deus fez nesse dia, de como você pensou, sentiu, mas aquele pior momento que parecia que tudo ia acabar ali. Quando foi no meio dessa história toda? No meio da história toda foi quando, no primeiro AVC mesmo. No primeiro AVC foi quando eu tive a maior experiência de que eu iria morrer sem Cristo. Certo. Aí foi seu fundo do poço. Foi o meu fundo do poço. Certo. Porque eu disse, não, Senhor, eu não vou mais ficar sem me posicionar de fato, de verdade. E vou agora ouvir e dar ouvido e me posicionar em Ti. Sim, certo. Entendi. Então, coisa grandiosa Deus fez na tua vida. Muitas pessoas assim já buscaram isso e não ocorreu. Nem com a medicina, nem mesmo com Deus tiveram essa chance, essa oportunidade. Que você é devedora do Senhor. Agradeça muito a Deus o que Ele fez na sua vida. Que você continue toda a sua vida desse jeito, buscando ao Senhor, louvando, porque é uma experiência viva. E o seu testemunho é um testemunho para, olha, milhares de pessoas que estão dentro de igrejas agora que não conseguem vivenciar o que você viveu. Eu sempre digo assim, como José, ele viu lá no último capítulo de Gênesis, quando ele fala assim para os irmãos, que ele entendeu o processo de Deus na vida dele. Ele entendeu. Quando Jacó morre, os irmãos pensam que José vai tocar, prender, bater ou até tirar a vida. José é governador do país mais potente da terra na época, o Egito, e ele dá essa resposta. Vocês estão pensando que eu vou tocar em vocês? Não vou tocar, não. Eu entendi o processo da natureza, o processo divino na minha vida. Então, quando a pessoa... Essa é a maturidade espiritual. Essa é a maturidade fantástica. Cada um entender. Eu passei tudo isso para glorificar a Deus. Porque o final ia ser a meu favor. E eu aqui estou glorificando. Então, aquilo ali no livro de Gênesis é muito forte. Muito forte. E eu li a Bíblia várias vezes. E eu me pego muito com a história de José, porque eu me vi nessa situação. Dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu sou vítima de tudo isso, fui vítima de tudo isso. De uma astuta cilada do inimigo, armada. E aí você que está me ouvindo agora, adquira o livro Eu Não Matei Meu Pai, nós estaremos lançando aqui na igreja. Estou com ele aqui. Adquira esse livro, porque esse livro... Olha. Às vezes, eu sempre falo assim, uma pessoa, ela não lê a Bíblia, não acredita em personagens bíblicos, nada. Mas o que é que ela vai fazer comigo? Tem como botar aqui na tela? O que é que a pessoa vai fazer com uma pessoa que está viva hoje em 2026? Dizendo que Ele é o Senhor, aqui ó, que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Vai estar aí na live. O link de pagamento vai estar aí na live? Para fazer a retirada aqui na igreja. Para fazer a retirada aqui na igreja. Então assim, e também já a gente começa a vender na Amazon. E lá na Amazon a gente vai vender para o Brasil todo. Tanto aqui, Eu Não Matei Meu Pai, minha primeira grande obra como escritor. Eu quero deixar outras obras aí escritas. Amém. E é muito forte, porque às vezes, eu não acredito na Bíblia não. E vai fazer o que com os cristãos vivos? Que como única. Você, como eu, como Marivone. É prova viva. Prova viva, vai fazer o quê? Quem é o presidente americano, quem é o presidente da ONU, quem é o grande magnata que vai dizer, isso não existe, a conversa. Não tem como. Com milhões de cristãos na Terra, testemunhando a mesma coisa que a Bíblia falou. Jesus existe, Jesus é o Senhor, é amor, é poder, é o Deus Criador, e me salvou, e salvou você, e salvou minha esposa, salvou a todos nós. Então, assim, não tem jeito. Não temos redes de comunicações a nosso favor, imprensa a nosso favor, governos a nosso favor, mas nós temos nós mesmos a nosso favor. Eu queria... Uma prova irrefutável, né? Eu queria só falar aqui algo que eu escrevi, né, para quem está nos ouvindo.
sobre tudo isso, sobre todo esse testemunho que foi dado aqui, né? Sobre a honra e glória do Senhor Jesus nas nossas vidas, né? Pode E o falar. poder e a soberania dele. Eu escrevi aqui para vocês que estão aqui nos ouvindo, né, agora esta noite aí, né, sobre cura, sobre poder, sobre libertação, né, sobre milagres de Deus nas nossas vidas, que Deus é o Deus do impossível, né? Então eu escrevi assim para vocês refletirem nesta noite. Cura, libertação e salvação não começam quando Deus muda a nossa situação, mas quando Ele transforma o nosso coração. Muitos desejam ser curados da enfermidade, libertos das aflições e livrados das lutas. Porém, a maior tragédia não é um corpo doente, mas uma alma distante de Deus. Essa é a maior tragédia. Por isso, a cura alcança o corpo, a libertação alcança a mente e as emoções, mas a salvação alcança a eternidade. Pois que aproveito tem o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Essa é a reflexão que eu quero deixar. E o maior milagre não é apenas receber aquilo que você pediu a Deus, mas tornar-se aquilo que Deus verdadeiramente escolheu para você. Então é o que eu quero dizer para todo mundo. A gente tem que escolher andar naquilo que Deus escolheu para cada um de nós e fazer verdadeiramente aquilo que é a vontade do Pai, renunciando a nós mesmos, deixando o nosso eu para trás, deixando tudo isso em prol, né, do que Deus tem para nós. Independente de qualquer coisa, Ele tem o melhor para nós. E para finalizar, né, a minha fala, eu gostaria também de dizer que o medo de qualquer coisa ou da morte simplesmente desaparece. O Senhor coloca um espírito de paz e a certeza para onde vamos e com quem estamos. Louvo, glorifico e exalto ao Senhor Todo-Poderoso pela vida e por tudo que Ele tem feito. Todo o processo que Ele permitiu passar foi para resiliência, fortaleza, sabedoria e maturidade. E saber que Ele é o único Deus das nossas vidas e não há outro além dEle. Glória a Deus. O Aliança Cast, nosso programa aqui da Aliança Sua Igreja, aberto a você hoje, Carla, a trazer seu testemunho, como também aberto a todas as pessoas da Igreja Aliança que vão testemunhar, que muitas pessoas vão passar aqui e testemunhar do que Deus fez na vida delas e continua fazendo. É um canal aberto para que as pessoas possam expressar. E claro que numa rede social, a sua fala, o seu vídeo vai ficar aí o tempo todo, onde pessoas vão assistir, vão ver os exames e vão glorificar o nome do Senhor. Amém, Jesus. Saber que Deus cura, que Deus salva, que é propósito de Deus fazer todas essas coisas. E que o nosso Senhor Jesus Cristo tem feito isso aqui na Igreja Aliança. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado, Marivone, pastora, minha mulher, minha esposa aqui. Deus abençoe você, estamos juntos, fortes. Obrigado a ter você como ovelha. Obrigada, Carla. Em nossa vida, em nossa igreja, muito obrigado, porque a gente sabe que isso no reino de Deus é muito forte. Às vezes a gente sabe como uma notícia ruim dentro do reino de Deus faz muito estrago. Quando um homem de Deus cai, quando um pastor cai, quando pessoas vão abandonando a fé, como é ruim. Então, de um outro lado, nós temos um Deus que tem feito. Amém, e aqui, verdade. meu Senhor, tudo será mostrado, tudo que o Senhor tem feito vai ser mostrado aqui em nome de Jesus Cristo, para glorificar o teu nome. Amém. Porque Jesus te curou, Jesus te conduziu, nós fomos canais de bênção. Essa porta que Deus abriu, essa igreja aqui neste lugar, e as nossas vidas têm sido canais de bênção para que Deus faça na vida das pessoas. E para finalizar, assim, eu gostaria também de agradecer muito,
né, a Deus primeiramente por ter me trazido até a aliança, porque foi Ele que me conduziu em novembro de 2021, quando foi acometida pelo AVC, né, foi Ele que me conduziu até aqui. E quero também agradecer porque o bispo, né, assim, admiro demais a fé, né, do senhor, né, a sua postura, a da pastora Marivone, o testemunho de vocês. Também quero agradecer porque o senhor também, assim como muitos outros, né, oraram, clamaram, toda essa igreja se mobilizou. Eu tenho consciência disso, sou muito grata, eternamente grata, né, por todo o cuidado, por todo o carinho. Também agradecer porque aqui eu percebi em Deus que Ele me colocou em uma nova estação, onde eu amadureci muito, onde eu cresci muito, onde eu evolui muito espiritualmente, né, em fé. E também louvar o Senhor por cada um que aqui, né, se dedica por almas, por vidas, que luta, que batalha, que guerreia, que não são poucos, né, que abre mão dos seus finais de semana, abre mão de muitas coisas para estar aqui batalhando. E eu quero dizer a todos que essa verdadeiramente é uma igreja que luta, que batalha por almas, por vidas, né, e que eu não tenho nem palavras, as palavras me faltam para agradecer mesmo de todo o coração. Eu não sou muito dada a falar, né, assim, e agradecer, mas saibam, bispo, saiba, pastora Marivone, que eu sou, e toda a igreja, fiquem sabendo que eu sou muito, muito, muito grata e reconheço demais o que vocês fizeram por mim. Eu nunca vou esquecer o dia que eu vi o bispo lá, né, orando por mim. Eu nunca vou esquecer da mobilização que eu soube que houve, né, em prol da minha vida. Nunca vou esquecer, ser eternamente grata. E que Amém. toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus e que Ele possa continuar cada vez mais fortalecendo vocês, cada vez mais levantando vocês para ganhar almas, vidas, e que seja alcançado no confins do mundo, como a palavra dele diz, né? E que nós venhamos e que eu seja também, porque eu sou uma discípula de vocês também, e que eu também possa, através desse meu testemunho, né, e através dos N testemunhos que Deus vai enviar a esta casa, para que alcance outras e mais e milhares de vidas aí. Com toda vale certeza. Vale dizer que você hoje faz parte desse exército que trabalha, né? Envolvida em tantos trabalhos da igreja. Tantos trabalhos na igreja. Você também já contribui para que tudo isso aconteça e alcance a vida de tanta gente. Um testemunho ambulante, né? Onde você vai ali na feira livre, no supermercado, onde você vai, é um testemunho, porque muitas pessoas da sua família e de perto, de longe, viram o seu sofrimento, e hoje você está aqui testemunhando sem nenhuma sequela. Meu Deus! Para a honra e glória Deus do Senhor. Poderoso, sem Deus nenhuma abençoe, sequela. Carla. Muito obrigada. Tantas doenças de morte. Câncer é uma doença de morte, AVC é uma doença de morte. Verdade, bispo. E você está Depressão, aqui hoje. Síndromes, todos aqueles remédios que você tomava. Meu Deus, Jesus. Obrigada por você ter Jesus vindo é maravilhoso, Jesus é lindo. Compartilhar tanta coisa, tanto operar de Deus na tua vida. Eu que Ele agradeço. continue te abençoando. Estamos chegando ao fim. Deus abençoe você abundantemente, que honrou aqui esse horário, honrou aí da sua casa, do seu trabalho, a nossa fé, ouviu esse testemunho impactante. Você que é de qualquer outra religião, você que é ateu, não importa. Você, a partir de hoje, você soube que Deus ele cura, que Deus ele salva, que Deus salvou a Carla Silvânia, que Deus curou ela de um câncer, curou ela de um AVC, e ela está aqui. E os exames vão estar aí também, junto com o testemunho dela, no canal do YouTube da Aliança Sua Igreja. Deus abençoe você. Até a nossa próxima terça-feira com a Aliança Cast. Deus abençoe e abraço. Boa noite, a paz. Boa noite, a paz. Até a próxima terça. Até a próxima. E aqui, na próxima terça, nós vamos ter, com toda certeza, um casal que vai testemunhar aqui milagres e milagres.
Em nome de aqui Jesus. nesse mesmo lugar. Terça-feira, a partir do 21h30. Quando o culto acaba, nós chegamos aqui, sentamos e falamos um pouco do que Deus tem feito neste lugar. Um abraço, fiquem com Deus.